Fala pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banqueiro aqui. Temos muitas coisas para falar hoje. Olha que impressionante, Donald Trump participou de uma conferência de Bitcoin. Quem diria, anos atrás, esse criptoativo, essa moeda digital era criminalizada e nessas eleições temos aí um presidente se colocando a favor desse tipo de ativo. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para mais conteúdos como esse e vamos nos aprofundar no que o Donald Trump falou nesse evento que foi histórico. Inicialmente havia uma expectativa muito grande dos entusiastas de que o Donald Trump pudesse falar que o Bitcoin seria um item adicionado à reserva estratégica dos Estados Unidos. Particularmente, eu não acreditava que isso fosse acontecer porque é uma coisa que não depende apenas do presidente. Mas essa expectativa foi aumentando ao longo dessa semana que se passou, porque muitos noticiários acabavam reforçando isso. E isso não aconteceu diretamente. Mas vamos por partes aqui. Inicialmente, Donald Trump fez uma menção muito grande aos investidores de criptoativos, de Bitcoin, que eles são pessoas que pensaram à frente, pensaram no futuro e hoje estão à frente de muitos. E, diferentemente do Partido Democrata, os republicanos, ele, Donald Trump, quer tornar os Estados Unidos como referência em Bitcoin, em tecnologia, em inteligência artificial, e aí, é claro, ele é político, ele já metralhou um monte de coisa que não tem nada a ver, e claro, fazendo menção à China, de não deixar a China se tornar líder, e sim os Estados Unidos estar à frente disso. E aí, como isso poderia ser feito? Ele disse que os Estados Unidos tende a ser uma potência em energia, uma potência em distribuição, em oferta abundante de energia, a energia que é o insumo mais representativo da necessidade de mineração de Bitcoin. Hoje muita energia é gasta com mineração de Bitcoin, entretanto tem diversas notícias falando de que hoje você pode aproveitar excedentes de energia que não é feita para minerar Bitcoin, mas pegando esse excedente que não é utilizado, você consegue minerar novos Bitcoins, então sendo assim o Bitcoin um ativo ESG, quem sabe. Ponto importante a salientar é que antes do Donald Trump começar a discursar, o Bitcoin em 24 horas estava com uma leve valorização, em torno de 0,5%, isso porque havia subido bastante a precificação da moeda antes do discurso, em dias anteriores, e aí um pouco antes ali do discurso essa alta acabou sendo um pouco amenizada e durante o discurso houve até uma grande desvalorização. Claro, pode ter a ver ali com o discurso de Donald Trump, pode não ter, é muito difícil mensurar impactos de curto prazo. Outro ponto importante do Donald Trump que ele tocou nesse discurso é o que? Ele aí jogou pra galera. Gary Gensler é o burocrata hoje à frente da SEC, que é como se fosse a CVM aqui no Brasil, o órgão que supervisiona o mercado financeiro, e ele tem sido muito criticado pelos bitcoiners, mas principalmente pela galera que investe em outros criptoativos. Ele tem feito uma política muito dura contra esses ativos e ele atrasou bastante a permissão para que o Bitcoin se tornasse ETF, para que o Ethereum se tornasse ETF. Então a galera de cripto, de Bitcoin, não gosta muito do Gary Gensler. E aí o Trump comentou que no dia 1, caso ele seja eleito, ele vai mandar embora o Gary Gensler. E aí a vibração da galera foi como se fosse um gol em Copa do Mundo. Trump, também um político muito safo, disse que durante seu período que ele foi presidente dos Estados Unidos, Bitcoin se multiplicou várias e várias vezes, enquanto que no período de Joe Biden, claro, o Bitcoin se valorizou, mas com uma valorização muito mais tímida do que na época do Trump. E aí aquela expectativa foi aumentando, será que ele vai falar? Será que ele vai falar reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos? Será que ele vai falar? No fim, ele tangenciou. O que o Trump disse foi que o estoque que os Estados Unidos possuem hoje de Bitcoins, que não foram comprados pelo governo, mas sim apreendidos através de prisões, de quebras de corretoras que acabaram acontecendo e hoje estão em posse do governo americano. Vou colocar aqui a quantidade de Bitcoins hoje que o governo americano possui. Trump comentou que utilizará Bitcoins como estoque estratégico e que Bitcoin não se vende. Então, isso deu a entender que, embora não seja feita uma reserva estratégica, que precisaria, claro, aumentar o volume
que os Estados Unidos detêm hoje de Bitcoin, e isso com uma demanda maior faria com que o ativo se valorizasse. Entretanto, se ele comentou sobre estoque e não reserva, quer dizer que provavelmente eles não venderão esse estoque hoje que os Estados Unidos possuem de Bitcoin, e como ele mencionou que Bitcoin não se vende, então ele deu a entender que esse estoque será utilizado, permanecido lá no caixa dos Estados Unidos e não será vendido. Então, o que convenhamos, já é muito bom. Tivemos recentemente a Alemanha vendendo bastante Bitcoin, toda a sua reserva de Bitcoin que ela tinha, oriundo do mesmo canal dos Estados Unidos, através de apreensões e etc. Mas a Alemanha vendeu, porque está descrito em algum lugar lá que eles não podem permanecer com esse tipo de ativo. Venderam há poucas semanas. Agora, provavelmente então, caso Trump vença, ele garantiu que não venderá Bitcoin, porque Bitcoin não se vende. E esse foi o momento onde, ali acompanhando a movimentação do criptoativo, o criptoativo voltou a ganhar valor, Bitcoin se valorizou, reduzindo as perdas que houveram ao longo da fala de Trump, mas ele tangenciou ali. E aí, como eu já venho falando aqui no canal, se você não acompanha, não esqueça, deixa o seu like aqui, se inscreve e aperte o sininho para receber notificações de vídeo. Eu já falei que uma revolução está acontecendo no mercado financeiro. Jamais a gente poderia imaginar no curto prazo que teríamos um assunto como o Bitcoin na corrida presidencial, fazendo bastante diferença na questão de popularidade de um determinado candidato. Tivemos também o Robert Kennedy Jr. participando dessa Bitcoin Conference, mas claro, ele sim comentou que faria uma reserva estratégica de Bitcoin caso ele vencesse, mas a gente sabe que ele não tem chance nenhuma de vencer. Hoje está dividido entre Trump, do Partido dos Republicanos, e a Kamala Harris assumindo no lugar do Joe Biden, candidato à presidência pelo Partido Democrata. Então uma revolução está acontecendo no mercado financeiro, só que aparentemente os democratas não têm visto isso. Kamala Harris, ela não quis comparecer ao evento, ela foi convidada também, ela não foi ao evento, mas já saiu notícias também que o Partido Democrata está querendo dar um reset, vamos dizer assim, e mudar um pouco a percepção que eles possuem de criptoativos. Afinal, eles têm visto que uma boa parte dos americanos possuem criptoativos e eles estariam abrindo mão de uma parcela muito grande da população. Afinal, public choice, o que a gente aprende? Os políticos, eles buscam benefício próprio, buscam poder. Então, o que for necessário para que eles consigam atingir o seu objetivo, eles vão fazer. Trump provavelmente está fazendo isso, mas se ele não fizer nada do que ele promete e não atrapalhar, já é muito bom para o mercado. O problema é que os democratas não têm uma visão muito boa sobre esse tipo de mercado, e aí eles tentam barrar, eles tentam frear, e o que é muito ruim para a classe de ativos. Entretanto, como eu disse, estão tentando dar um giro de 180 graus e mudar um pouco a sua cabeça com relação a isso. Então, isso aqui nunca é uma recomendação de investimentos, isso daqui também não é declaração de apoio a nenhum partido ou candidato. Uma vez que ele apoia criptoativos, ele tende a ganhar a parcela da população que investe nessa classe de ativos. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção é que isso aconteceu agora no último sábado do mês de julho e não teve praticamente repercussão aqui na mídia brasileira. Lá fora, a própria Fox News transmitiu ao vivo esse discurso do Donald Trump. E é por isso que eu falo, uma revolução está acontecendo e de maneira silenciosa você tem que se atentar aqui no canal do Banker para ficar atento sobre tudo que vem acontecendo. E o que me chama atenção, além disso, é que mesmo que isso esteja fora dos holofotes da grande mídia, mesmo focada no mercado financeiro, o Brasil está entre os países que as pessoas mais pesquisam sobre Bitcoin. E, pois é, bem estranho, mas isso mostra que a população está bem interessada nesse tipo de assunto. Então, tem que se inscrever aqui no canal para estar bem informado com o seu bem. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até um próximo vídeo.